construindo aqui. Vocês estão vendo a imagem de novo do PowerPoint? Professora. Tá. Então, tá bom. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, né? Então, essa atenção, ela vai ser responsável por a gente selecionar os estímulos, por inibir aqueles estímulos que não são interessantes num determinado momento, né? Alternar a atenção. Então, a professora está falando, mas o filho está com a faca na mão. Então, eu fico de olho no filho e fico ouvindo aqui a professora, prestando atenção na professora. Eu estou alternando a minha atenção entre o menino e a professora, né? Sustentação de estímulo, manter aqui, ó, o foco na professora, mesmo que alguém esteja assistindo a novela do meu lado. Filtram parte dos estímulos enquanto mantém outros estímulos afastados. Esses estímulos que a gente afasta, né, que a gente fala assim, nesse momento não, são os distratores. Lá na faculdade, vocês já estudaram em alguma sala que fica perto ali do outro prédio, da Odonto? Não, eu não. Ah, tem um lado ali do nosso prédio, que é o lado do laboratório pedagógico, que tem um exaustor funcionando lá embaixo. Você precisa manter a sua atenção no que o professor está falando, inibindo o barulho do exaustor. Por quê? Porque o barulho do exaustor, ele é um distrator para o que a professora está falando, né? Assim como fome, assim como o cheiro do churrasquinho, assim como o celular vibrando quando chega uma mensagem no WhatsApp. Então, você precisa inibir um estímulo que está chegando, que é a mensagem do WhatsApp, para manter o foco na aula da professora. Observem essa atividade que está aí no quadro agora. Todo mundo está vendo direitinho? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então, como a Kelly fez a leitura do artigo, a Kelly vai brincar hoje, tá bom, Kelly? Tá bom. Kelly, vou te dar o exemplo da primeira palavra. A primeira palavra está escrito o quê? Marrom. Pronto. Mas você não vai falar o que está escrito, você vai falar a cor. Ok? Tá. Então Ok. vamos. Fale, por favor, na horizontal, tá bom? Ok. É... é um pouco difícil. É. Verde, vermelho, azul. Eu não consigo enxergar essa outra cor. Marrom, tá? Ah, é marrom? Mas tem que ser rápido. Ok. Pra falar de todas? Pode ir. Tá. Pra ir de novo a primeira? Pode ir para a segunda. Tá. Vermelho, marrom, verde e rosa. Não, azul. Pronto. Kelly, Desculpa. essa atividade é teste, tem jogos na internet que usam essa mesma linha de raciocínio, tá, Kelly? A ideia é que você escolha o que você vai focar. Então, eu poderia ter falado o contrário, eu poderia ter falado assim, ó, fale o que está escrito e não a cor. Você ia errar do mesmo jeito. Por quê? Porque é difícil a gente falar tendo essa associação de estímulos aí. Um estímulo é a cor da palavra, o outro estímulo é o que está escrito. E você tem que eliminar um distrator para você acertar. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, fale o que está escrito, e aí o que está escrito é marrom, mas o estímulo distrator é a cor que a palavra está escrita. Quando um aluno está em sala de aula, ele vive isso que a Kelly acabou de viver. Tem o professor falando, tem o coleguinha mexendo no pote de lápis, tem o outro coleguinha deixando a bolsinha com todos os lápis caírem, tem o carro de som vendendo pamonha que passa na porta da escola, bem na hora que a professora está ensinando. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que o tempo todo a gente precisa filtrar os estímulos que estão ao nosso redor, porque senão a gente não consegue reter as informações.
E a retenção de informações é o que nós chamamos de memória. É o armazenamento dessas informações aprendidas. O aprendizado, isso é o que eu falei para vocês lá no início da aula, né? No primeiro momento. Eu falei para vocês inicialmente sobre memória, que é o que o artigo que eu pedi para vocês lerem hoje fala. O aprendizado é o processo por meio do qual adquirimos conhecimento sobre o mundo. Não é aprender português, matemática, geografia, história, não é só isso. Isso é um dos tipos de aprendizagem, né? Então, a definição de aprendizado é o processo por meio do qual adquirimos conhecimento sobre o mundo ao nosso redor e interno. A memória é a retenção ou o armazenamento desse conhecimento. Quem é responsável por essa função cognitiva de atenção? Quem é responsável por essa função cognitiva de memória? Quem é responsável por essa função cognitiva de linguagem? O cérebro. Essas várias regiões do cérebro aqui trabalham em conjunto, é uma ação conjunta, todas as regiões do cérebro, para a gente ter memória. Então, para a gente ter memória funcionando direitinho, eu preciso ter a área da linguagem trabalhando, eu preciso ter as várias áreas relacionadas com a atenção trabalhando muito bem, as áreas que retêm informações a longo prazo, as áreas que retêm informações a curto prazo. Gente, existe um sistema nervoso central, existe um cérebro, existe dezenas de estruturas responsáveis por essas funções que vocês utilizam para ensinar as crianças a aprender. É muito importante que vocês saiam dessa disciplina cientes de todo esse arsenal que a criança traz para dentro da sala de aula, que pode estar funcionando muito bem, obrigada, ou pode estar com alguma limitação, provocada por fatores biológicos, ou psíquicos, ou sociais, tá? Uma criança que não se alimenta direito, ela pode ter o QI muito bom, mas ela não vai conseguir aprender direito. Por quê? Porque ela precisa que o corpo físico, ela tenha uma boa alimentação, ela tenha energia para compartilhar lá nesse cérebro e ela possa reter informações. Criança com fome não mantém atenção. Criança com fome não mantém atenção, logo ela não vai ter retenção de informações. A criança pode ter um ótimo coeficiente intelectual, mas por condições sociais ela não conseguir aprender direito. Ou por condições físicas. Uma criança que tem algum tipo de paralisia, tá? E a cabeça dela fica curvada para baixo. E eu estou dando aula para quem está olhando para cima. Essa criança vai ter comprometimento de aprendizagem? Provavelmente, mesmo sem ter comprometimento cognitivo. É a mesma coisa de quem tem deficiência auditiva ou tem surdez, né? Se ela não está me ouvindo bem e eu estou utilizando só o recurso da voz, ela não vai me entender. E se ela não me entender, ela não aprende. Não aprender não quer dizer que o cognitivo dela não seja ótimo. O cognitivo dela pode ser ótimo, mas tem uma função aí que está prejudicada. Eu vou parar agora, porque eu preciso ouvir vocês. Vocês precisam me dizer se está entendendo, se não está. Esse conteúdo é muito complexo. É complexo, mas é muito interessante, professora. Ele é um conteúdo interessante, na minha opinião, principalmente, gente, porque ele sai desse lugar confortável, ele tira vocês desse lugar confortável, né, de pedagogo. Ele fala para você assim, olha, não é só a área de humanas, não. Tem uma área aí, né, biológica que vai contribuir ou prejudicar o processo de ensino-aprendizagem.
Tem fatores sociais que vão influenciar diretamente dentro da sua sala de aula. Uma criança em situação de abuso, em situação de violência, criança em situação de sofrimento, de luto, ela não consegue manter a atenção e ela não vai conseguir manter uma boa memória. Consequência, não terá um bom rendimento escolar. Se você não tiver consciência disso, você acaba perdendo, né, no sentido de evasão escolar, um aluno com potencial para ficar na escola o tempo que ele quisesse, porque você esquece do fator social, que vai influenciar no fator biológico do processo ensino-aprendizagem. Por muito tempo, gente, a gente entendia a educação, né, no Brasil e no mundo da seguinte forma: se tivesse um professor competente, tinha um aluno aprendendo. Se tivesse um aluno com inteligência, um professor ensinando, tinha aprendizagem. Hoje a gente já sabe que existem muitas variações dentro do processo de aprendizagem. A cognição, ela envolve fatores biológicos, fatores psíquicos, fatores emocionais, aí, sociais, que vão influenciar diretamente no sucesso desse processo. Todo conhecimento que pode ser codificado, retido, recuperado, né? Ele vai ser armazenado temporariamente ou por muito tempo. Senta que lá vem história, tá? Não sei se eu já contei para vocês da história do bolo de fubá feito na folha de bananeira. Não lembro, não. Alguém lembra disso? Bom, Não. vou contar a história de novo, né? Então, um belo dia, eu tinha me mudado para Belo Horizonte, cheguei em Belo Horizonte, fui passear numa feira de antiguidades. Chegando na feira de antiguidades, né, eu estava andando com o meu marido, a minha mãe e uma tia, irmã da minha mãe. De repente, a pessoa aqui começa a chorar, e anda em direção a uma banquinha e pega um bolo enrolado numa folha de bananeira e chorando come o bolo. Meu marido não entendeu nada. A minha tia, né, por parte da minha mãe, entendeu menos ainda. A minha mãe também ficou emocionada. Só que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. A minha mãe é que me contou. Falou assim, esse era o bolo que a sua avó fazia quando você era criança, enrolada na folha de bananeira, uma broa de fubá enrolada na folha de bananeira. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas o meu nariz, sim. Por quê? Porque eu tinha uma memória olfativa, tinha a memória de um cheiro que remetia a um momento carregado de emoção. Eu não sabia que tinha a ver com a minha avó, eu não sabia que eu tinha comido aquele bolo uma vez na minha vida. O bolo nem era gostoso, gente, nem era bom o bolo, mas ele tinha uma memória afetiva associada a ele e olfativa. Agora, história de professor. Eu tive a minha primeira professora. Alguém aqui já conhece a Igreja Orvalho do Hermon? Sim. Não. Ana Júlia, conhece? Mais alguém? Não conheço, professora. Não? Não. Ninguém aqui conhece? Gente, aquela igreja que tem ali atrás atrás da Torre de Macedônia? Não conhece, tá bom então. Professor, eu conheço, é o antigo Daisy Anthony. Ah, obrigada, Angélica. Então, uma pessoa conhece. Angélica, escuta só. Um belo dia eu fui convidada para... eu fui, né, alfabetizada, tudo. Tinha uma professora do meu coração, assim, quando eu era pequenininha. E um belo dia, eu já com 26 anos, né, nunca mais vi essa professora. Com 26 anos, eu fui convidada para um aniversário. Cheguei no aniversário, sentei de costas para a porta. A campainha tocou, atenderam a campainha e a minha professora falou:
Boa noite, gente. Tudo bem? Eu já levantei chorando e chamando a pessoa. Tia Esther. Olha só, gente, eu tinha 26 anos. Era a minha professora lá da alfabetização. Mas eu não vi a cara dela. Aliás, eu acho que se eu visse na rua nem lembraria. Mas eu reconheci a voz da minha professora. Da minha primeira professora. Angélica, essa pessoa que eu estou falando é a Esther, né? Esposa do pastor lá da igreja Orvalho do Irmão. Vale do Irmão, né? Eu estou dando para vocês dois exemplos. Um relacionado a uma memória afetiva, né? Que usou o cheiro como a atenção, como foco de atenção. E um outro exemplo também de memória afetiva que utilizou o som. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que existem informações que são retidas no nosso cérebro que a gente nem sabe que elas estão retidas. Mas elas vieram carregadas de emoção, de significado. Então, o cérebro entende como importante e ele guarda ela lá. Pode ser que você nunca acesse, mas ele guarda. Tem informação que um dia você acessa sem perceber, como foi a história do bolo, como foi a história da voz da minha professora. Quanto mais vocês perceberem que no processo de ensino-aprendizagem, a emoção, a relação que você estabelece, né? Até o tom de voz que você usa, as imagens que você usa, o som que você usa, a música, né, que você usa, tudo isso vai influenciar na qualidade do processo de aprendizagem do seu aluno. Dá trabalho ensinar. Dá muito trabalho. Vejam bem, vamos dar um exemplo de vocês, né? Para mim, o Zoom funciona muito bem, obrigada. Para vocês é algo que não funciona. E aí, se eu fico focada no que funciona para mim, né, como professora, vocês não vão aprender direito. Mas o objetivo era o quê? Era agradar a professora ou o objetivo era aprender? Entende o que eu estou falando? Vocês, como professores, vão precisar sair desse lugar de conforto, que é o meu aqui no Zoom. Vamos sair desse lugar de conforto e enxergar o que vai fazer sentido para o meu aluno. Qual é a linguagem que vai atingir o meu aluno? Porque se eu não atingir o meu aluno, ele não vai reter informações. Se ele não reter informações, ele não aprende. Eu quero que ele aprenda. A memória, né? Pode ser verbal, pode ser visual, como eu dei exemplo aqui para vocês, o verbal, né? Memória verbal em relação à voz da minha professora, né? Tem a olfativa, tem uma memória visual, alguma coisa que você olha e depois você lembra e fala assim, nossa, eu conheço essa pessoa, mas eu não sei de onde eu conheço essa pessoa. Retrógrada e anterógrada. Então, para a gente pensar em memória retrógrada e anterógrada, você precisa colocar um ponto fixo no tempo, tá? Delfina, você é casada, não é? Sou. Pronto. Delfina, a gente vai colocar o ponto fixo, o dia do seu casamento, pode ser? Pode. Delfina, tudo que aconteceu na sua vida antes do dia do seu casamento, nós vamos chamar de memória retrógrada, anterior a um determinado evento. E tudo que aconteceu depois do seu casamento, nós vamos chamar de memória anterógrada, tá? É a memória que aconteceu depois do seu casamento. Vamos imaginar, e aí é uma situação trágica, tá? Vamos imaginar que no dia do casamento da Delfina, ela escorregou e ela bateu com a cabeça. Se ela tiver uma amnésia retrógrada, ela vai perder as lembranças anteriores ou posteriores ao casamento? Anterior. Muito obrigada. Professora, posteriores não tem jeito, que ela foi o dia do casamento dela que ela bateu a cabeça.
Muito bem, mas ela continua. A partir do momento que ela bateu a cabeça, já está o depois. Tô brincando, professora. Não, mas isso é muito importante que você falou, David. A partir do momento que ela bateu a cabeça, nós já estamos no depois. Se ela não Ah, tá. reter informações posteriores a bater a cabeça no chão, ela está tendo uma amnésia. Ela está tendo uma amnésia anterógrada de tudo que aconteceu depois que ela bateu a cabeça no chão. Teve um caso aqui no Brasil, há uns 2 anos atrás, de uma mulher que sofreu um acidente e ela esqueceu de absolutamente tudo que tinha acontecido na vida dela nos últimos 5 anos. O problema é que nos últimos 5 anos ela se separou, ela casou com outra pessoa e morava em outra casa. Inclusive tinha um bebê. Ela não lembrava de absolutamente nada. Ela não lembrava de ter separado, então ela queria voltar para o marido dela, o ex-marido. Ela queria voltar para a casa dela antiga. Ela não reconhecia o filho dela como alguém que era dela. Isso é um tipo de amnésia. E essa amnésia, no caso dela, sabe como foi solucionada? Essa amnésia, no caso dela, foi solucionada pela memória olfativa. Vendaram os olhos dela e trabalharam com ela o cheiro das coisas, o cheiro das pessoas, o cheiro de alguns alimentos que tinha carga emocional forte para ela. Até que ela conseguiu retomar a memória, identificar aquele marido, aquela vida, aqueles amigos, aquele filho. Professora, Oi. você lembra aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Aquilo ali, tem a possibilidade de existir aquilo ali? É possível? Aquilo ali é uma memória anterógrada, ou uma amnésia anterógrada, né? Ah, E tem um caso lá naquele vídeo, naquele filme, não sei se o restante da sala assistiu, mas como você perguntou, acho que vale a pena. Tem um caso ali naquele filme que é de um cara que fala assim, ó, oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Aí a pessoa, oi, tudo bem? Meu nome é ciclano. Aí ele, oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Ele fica o tempo todo repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque a partir do momento que ele se apresenta, ele esquece. Ele não consegue reter mais informações. É um prazo bem curtinho que ele tem de memória. É uma questão de É memória. semelhante a uma pessoa que tem Alzheimer, né? Pronto. Só que aí no caso que a gente estava falando aqui do filme, foi provocado por uma lesão, tá? No Sim, caso sim. do Alzheimer, não é provocado por uma lesão. No caso do Alzheimer, é provocado por um adoecimento neurológico, tá? É adoecimento, não é lesão. Mas foi muito Sim, bem você falar de... eu Oi. falei por conta da memória curta. Eles têm um estágio já, né, bem avançado, em que eles ficam com a memória muito curta. Uhum. E é Eu interessante. ia perguntar em relação a isso mesmo, porque eu tenho vô e ele tem Alzheimer. Aí, quando a gente está conversando com ele, a gente acaba de falar uma coisa e ele está perguntando aquela coisa que você acabou de falar de novo. Sim, por quê? Porque ele não retém aquelas novas informações. E é muito interessante, Carla, foi a Carla e a Kelly que falaram, né? Que as pessoas com Alzheimer, eles começam perdendo essas informações de forma lenta, a capacidade de reter novas informações. Até que eles vão perdendo toda a história, como se fosse passando uma borracha na história de vida da pessoa. E para os familiares isso é algo muito complicado. Núbia, todo caso de criança que tem dificuldade de reter informações, né, é um problema de memória? Não. Às vezes pode ser um transtorno cognitivo. Crianças com rebaixamento cognitivo podem ter dificuldade de reter informações. Crianças com cognitivo ótimo, mas que tenham dificuldade de atenção, pode ter dificuldade de retenção de informações novas. Criança pode ter problema só na memória? Pode. Só na memória de curto prazo? Só na memória de longo prazo? Pode. Então, olha só quantas situações estão envolvidas no não aprender. Quantas possibilidades nós estamos falando aqui, né? Então, a memória de longo prazo e a de curto prazo. Então, a memória de curto prazo é aquela imediata, né?
estou aqui falando com vocês e vocês estão me ouvindo e tem uma informação sendo passada. A memória de curto prazo, né, operacional, é para você agir no mundo, ali, naquela hora. O que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer isso, então vou fazer isso. Não vou guardar depois essa informação. A de longo prazo, ela tem a implícita e a explícita. Então, a implícita é tudo que você nem percebe que está lembrando. Andar de bicicleta, dirigir o carro. Você já ouviu falar assim, isso eu faço no automático? Ou seja, eu não penso no passo a passo do processo? Sim, professor. Sim, professora. Obrigada. Então, essa é uma memória de longo prazo implícita. A criança precisa disso? Precisa. Por exemplo, né, quando a criança aprende a andar de bicicleta, de repente ela não fica mais pensando que ela tem que mexer o pé de um lugar para o outro, apertar tal lugar. Não, ela faz automaticamente. E a memória explícita? Memória explícita é a de longo prazo também, ela fica retida muito tempo na sua memória, às vezes para sempre. E ela está relacionada com o conhecimento de fatos, de pessoas, de lugares, de datas, né? Você tem que pensar para recordar. Então, se eu perguntar para vocês assim, vou perguntar agora deixa eu ver. Vou escolher alguém aqui. Camila? Camila, tá me ouvindo? Oi. Oi, Camila. Sim. Camila, fala para mim qual é o dia do seu aniversário. Camila? Ficou mudo? Eu acho que a minha internet parou. Camila? Ficou mudo? Oi, eu acho que a minha internet parou. Não, agora voltou. Eu não ouvi. Tá bom. Então vamos lá. Camila, o que é aniversário? É quando completa um ano, né? De alguma coisa, de uma data. Acho que é, né? Então quer dizer que dentro da sua cultura, a palavra aniversário remete à comemoração de um determinado tempo de evento. É isso? Sim. Para você me dizer isso, Camila, você utilizou uma memória de longo prazo que nós chamamos de memória de longo prazo semântica. Por quê? Porque você utilizou uma informação cultural para me dizer sobre o que é aniversário. Então, ela é semântica. A episódica vem agora. Camila, fala para mim qual foi o seu melhor aniversário. Foi de quantos anos? 15 anos. 15? Com certeza. Então, Sim. olha só. A Camila lembrou de um evento pessoal, de um momento que ela comemorou o aniversário. Isso é uma memória de longo prazo explícita que nós chamamos de episódica. Foi um episódio que a Camila viveu e que ela guardou na memória. Ninguém lembra do dia de todos os seus aniversários. Como foi, como que comemorou, né? Isso passa. Mas o aniversário de 15 anos foi um evento pessoal, né? Que foi guardada na memória de longo prazo, explícita, episódica. Explícita porque você consegue me contar, Camila, sobre isso, tá? Uhum. Agora, vamos chamar o Elias. Você tá aí, Elias? Sim, sim. Tem jeito de você mostrar a sua imagem, não? Vixe, professora, tá meio difícil. Tem alguém que pode me mostrar a imagem, só para poder brincar comigo aqui? Gente, Posso, professor? oi. Liberei a imagem. Quem? Aqui, tá bom. David, olha só, você vai fechar os olhos agora, já pode fechar.
Pronto, não abra, tá bom? Eu vou te falar uma sequência de números e você vai repetir na ordem que eu te falar, tá bom? Vou tentar. Tá. 1, 7. 7. 5, 8, 2. Tem que começar. Oh, foi mal. Tem que começar lá no 7. Não, na segunda linha só. Então 5, fala de 8, novo. 2. 5, 8, 2. 6, 4, 3, 9. 3, 4, 3, 9. Já errou. É 6 o primeiro. Errei? Agora, Ai, fica de olho fechado, não abre, tá tô bom? de olho fechado, tá bom. Agora, eu vou te falar uma sequência e você vai falar exatamente na ordem inversa para mim. Vou Tá? tentar. Então Tá. tá. 6, 3. 3, 6. 6, 9, 4. 4, 9, 6. 7, Errei? 2, 8, 6. 6. Não errei, professor. Não lembro, não. Não lembro. Qual que é mais fácil? O da ordem direta ou da ordem indireta? Pode abrir o olho? Pode. Qual que é mais fácil falar? O da ordem direta ou da indireta? A direta é mais fácil. Quando você tem que decorar e simplesmente passar no automático, é muito mais fácil do que quando você tem que falar alguma coisa flexibilizando, passando por um novo caminho, um caminho que você ainda não conhece. Quando eu falo, eu te dou um caminho. Mas quando você tem que fazer por conta própria, num caminho que você não conhece, que é o inverso, fica muito mais difícil para você. Com certeza. A gente pode utilizar essa informação para pensar na criança. Quando você fala para ela assim, ó, vai por aqui, fácil, fácil. Agora, quando você fala para ela assim, ó, chegue até tal lugar, e ela tem que escolher o caminho, ela tem que juntar várias informações, se ela já passou por aquele caminho, qual é o caminho mais curto, qual é o caminho mais seguro. É muito mais complexo para ela do que simplesmente você falar, vai por aqui. Tá? Quando você ensina o caminho para ela, fica muito mais fácil do que quando ela tem que descobrir o caminho sozinha. A linguagem, então, né? O nosso objetivo é ir até aqui na linguagem hoje, tá, gente? Uma avaliação da linguagem deve incluir a fala espontânea, a repetição de palavras, de frases, de sentenças, a compreensão da fala, nomeação, leitura, escrita. Quando você vai verificar se a criança está com o desenvolvimento da linguagem adequado, você tem que considerar a fase do desenvolvimento dela e você tem que considerar os estímulos que ela recebeu anteriormente. Uma criança que não foi estimulada a falar, ela não vai falar. Núbia, mas o aparelho fonador dela está 100% ok. Mas para falar, você precisa ter o biológico, precisa ter o social, de interação com outras pessoas, e o psíquico, da segurança de falar. Repetição de palavras. Compreensão da fala. São coisas que a criança vai aprendendo com a convivência social. São coisas que ela vai aprender no contexto, né, adequado de aprendizagem. Leitura e escrita, ela pode aprender em casa? Pode, ela pode aprender em casa, mas alguém tem que ensinar, tá? Não é espontâneo. Então, a linguagem, você tem ali os primeiros sons que a criança emite, né, o balbucio, que está mostrando para você que o aparelho fonador está funcionando bem. Agora, para ela chegar a uma fala espontânea, para ela chegar à compreensão, né, do que ela está falando e do que o outro está falando, para ela nomear os objetos, para ela ler, escrever, isso ela precisa ser estimulada, ela precisa aprender, porque senão não vai acontecer. Para ela aprender, ela tem que ter interação social, ela tem que ter boa memória, ela tem que ter atenção, tá? Aparelho fonador funcionando bem. Tudo isso um professor deve observar, principalmente na educação infantil,
que ele acompanha o desenvolvimento da linguagem na criança. Falei para vocês que hoje era muita coisa, não é? Mas, e são conhecimentos, são conteúdos, eu entendo que densos, mas eu preciso ensinar para vocês como se dá o processo, né, típico de aprendizagem, para a gente começar a falar dos transtornos e das dificuldades de aprendizagem. Se vocês não aprenderem sobre isso aqui, como que eu vou falar sobre, por exemplo, dislexia, que é um transtorno justamente na linguagem, né? Na linguagem escrita, na linguagem da leitura. Você precisa entender como esse processo se dá naturalmente para depois você entender o que é um déficit nessas áreas. Vocês têm 2 minutos para perguntar, para falar. Professora, no momento que a senhora estava falando no início da aula sobre a questão do que a gente fez do abaixo-assinado, naquele momento lá não deu para a gente conversar, mas eu queria deixar claro para a senhora, para você, que em momento nenhum